Bom dia, bom dia! Hoje é dia 11 de agosto e vamos pensar na função pai e mãe. Função pai e mãe é algo desafiador. Eu gosto de pensar na função pai e mãe como uma faculdade inteira, enorme, que tem muitas matérias. Então a gente vai ter muitas matérias condensadas ali naquela família, para que aquela criança se forme para viver. O pai e a mãe passa a função vida para a criança, que nasce totalmente dependente, e aí depois ela vai para a vida, viver a vida a partir do que ela aprendeu, das elaborações que ela fez, da autonomia que ela adquiriu. Então a função pai e mãe é uma graduação com muitas disciplinas, com todas as formações ali. Eu dou risada porque é muito sério. As pessoas falam, vamos ter um filho. O casamento tá ruim, eu acho que a gente tem que ter um filho para melhorar. A mãe é depressiva, tá faltando um filho para você, tem um filho para curar essa depressão. E aí a gente, será que tá tendo um filho pelo motivo correto? Mesmo? Sim, por amor, eu amo tanto, eu tô tão bem, eu tô tão feliz que eu vou ampliar a possibilidade de vida. Assim deveria ser a escolha de ter um filho. Porém, bora lá. Pais que atuam apenas como manual de regra de comportamento, que são especialistas em apontar falhas, elevam o tom de voz, criticam e comparam, pioram seus filhos. Não os educam socialmente. Olha aqui. O educar não é implementar regra. Educar é trazer para aquele ser muitas possibilidades do existir. O Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele diz que quem vivia melhor no campo de concentração é quem tinha mais repertório adquirido antes do campo. Música, arte, religião, conversas, relacionamentos familiares. A pessoa que ela era munida de repertório, hoje a gente chama na psicologia de habilidades sociais, ela ia pro campo de concentração e ficava bem. Era um caos, mas ela tinha flexibilidade para viver no meio do caos. E você? E seu filho? Tem flexibilidade? Você tem repertório? Eu conheço música, eu gosto de livros, eu gosto de história, eu gosto de jogos, eu tenho amigos, eu tenho espiritualidade, eu tenho família, Você tem? Então é importante você ampliar o seu repertório para você não ser só um conjunto de regras e nem seu filho. Pais que não encantam, que não são carismáticos, empáticos, que não sabem pensar antes de reagir e expor em vez de impor ideias, não plantam janelas light na memória de uso contínuo e, portanto, não educam o eu do filho para ser autônomo, ter autocontrole, ser autor da própria história. Esses têm grandes chances de formar herdeiros e não sucessores. Olha, hoje, 2025, 11 de agosto de 2025, tem um monte de herdeiro dentro de mansões e apartamentos cheio de droga, porque é infeliz, não sabe viver a existência e fica entorpecido, anestesiado pela droga para não ver a vida. Ilânia, mas tem, só isso. Pobre menino rico, pobre menina rica, só tem dinheiro. Então nós precisamos dar mais do que isso para que a gente não tenha herdeiros, a gente tenha sucessores. O que é sucessor? Uma pessoa que tem sentido na vida e continua o legado da família. Da mesma forma, professores que só transmitem dados de maneira fria, que não sabem educar a emoção dos seus alunos, que não resolvem conflitos em sala de aula, não estimulam a criatividade, o altruísmo, a generosidade e muito menos os encantam para o prazer de aprender, têm grandes chances de formar uma plateia de herdeiros e não de sucessores. Olha aqui, é tão interessante, né? Essa geração do quarto, nós estamos na geração do quarto. Eu falo que é a geração da lei da atração. Tudo vem a mim com avalanche de abundância. Você tá no quarto, vem a comida. Eu tô no quarto, vem a roupa passada. Eu tô no quarto. Essas pessoas, elas vão pra faculdade e como a família tem condição, elas vão pra pesquisa. Elas que vão pesquisar, elas que vão produzir conhecimento. Que conhecimento?
Eu tive colegas muito bem obrigados na faculdade que entrava com fone de ouvido, saía com fone de ouvido, você nunca ouviu aquela pessoa falar e tá no mestrado, no doutorado, produzindo conhecimento. Aí você fica assim, mas conhecimento de que essa pessoa tem? E aí o conhecimento chega pra gente e a gente tem que vir pro consultório, a gente tem que ir pra escola, implementar aquilo que quem nunca foi tá dizendo que é. Quando eu trabalhei na educação, trabalhei no consultório, trabalhei no hospital, quando eu lia, eu falei, nossa, essa pessoa nunca teve num hospital. Nossa, essa pessoa nunca teve numa sala de aula. Ela não sabe o que é. Ela sabe escrever, mas ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é estar numa turma com 45 alunos. Ela não sabe. Mas ela sabe escrever. E como ela tem condição de ficar lá, vivendo só da pesquisa. Tá entendendo? Então, porque é doutor. Ok, eu amo os doutores, adoro, leio todos, tem um monte de livros. Só que tem muita gente que eu conheço que só escreve, não sabe o que tá fazendo. Escreve sobre educação e não tem menor diálogo com o filho. Menor. Então, assim, saber falar é diferente de saber fazer, são coisas diferentes, tá? Infelizmente, dezenas ou centenas de milhares de escolas em todas as nações modernas sabem saturar a memória dos alunos com milhões de dados, mas não estão aptas a formar pensadores proativos, empáticos, líderes de si mesmos, que saibam se colocar no lugar do outro, trabalhar bem as perdas e frustrações, construir oportunidade. Nós precisamos aprender. E agora falando, eu lembrei de uma música. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós precisamos saber. Olha aqui, nós estamos na era da Alexa, ontem eu falei disso. IA, você pode usar, mas não perca a sua inteligência. Não perca a capacidade de pegar um livro e ler o livro e falar assim, caramba, olha aqui, eu consigo pensar a partir dele. Eu consigo ser proativo, eu consigo criar história, eu consigo dividir aquilo que eu aprendi, porque eu aprendi, botei dentro da cuca. Faz isso por você e faz isso pro seu filho. Permita que seu filho possa se expressar. Né? Ontem eu tava na minha irmã e eu fico, gente, uma mãe, meu Deus, que Deus abençoe todas as mães. Porque não é simples não, e ela tem 3. Aí vem um e fala não sei o que, ela responde, vem outro e fala não sei o que, responde. Aí vem um pequenininho, e aí eu olhei assim pra ela, eu abaixei a cabeça, eu comecei a rir. Tá rindo de mim? Eu falei, não, eu tô desesperada. Porque é uma vida que... Ter filho, a gente fala, só cuida do filho. Vá cuidar de uma criança pra você saber o que é, criatura. Antes de falar, nunca criou nada, nunca ajudou ninguém, tá falando aí do outro. Seja uma pessoa que curta e que sorria das mazelas. Fala, mas, meu Deus, me ajuda aqui com essas crianças. Porque não é simples, não. Mas é possível. É possível, é um desafio superável. E que você tenha sabedoria para superar, que você tenha clareza para fazer, que você tenha amor próprio, para que você ame ao próximo. Não existe amor ao próximo sem amor próprio. Então você precisa se amar, se conhecer, saber o que te faz sorrir, saber o que te irrita, para você poder lidar melhor com a vida e saber que o que te irrita não é responsabilidade do outro, são gatilhos que ainda estão dentro de você. Se cure. Não existe uma pessoa que cura sem ser curada. Não tô falando de ser perfeita, não. Tô dizendo de ser curada. São coisas diferentes. E no processo também vai aparecendo as demandas que a gente precisa se curar. Então se abra. Se abra para se curar. E faça a sua vida valer a pena. Beijo pra você e até amanhã.